Boa noite. Está no ar o Podbreak, onde nós temos voz, temos peso, cor e história. O que o preto, preto no top, preto no corre e preto na fala. Então, bora para mais um episódio? E hoje eu tô com uma história linda novamente. Sabe aquelas que você encontra de pessoas que querem mudar o mundo? Às vezes a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente tenta. Porque eu estou hoje com o Vitorino Wesley. Ele é do Capão Redondo. Ele tem o projeto Viva Morro e também está cursando licenciatura em pedagogia. Então, Vitório, seja muito bem-vindo ao Podbreak Menos é Mais. Muito obrigado. Ótima noite a todos. Fico agradecido pelo convite. Me sinto honrado, privilegiado. E gratidão a você e a todos da equipe. É nóis. Então, agora, bora lá. O seu projeto, ele teve início na pandemia? Antes, durante ou depois? Teve início antes. Antes. Quando foi o início do seu projeto? Começou em meados de 2018. O diálogo sobre o projeto e a primeira ação foi em 2018. Porém, eu preciso falar que é importante que esse projeto que a gente vem realizando de 2018 para cá, ele é a continuação de trabalhos anteriores de outras gerações, de pessoas os que puderam pavimentar um pouco da comunidade para hoje a gente poder andar mais tranquilo sobre elas, os mais antigos. Então fala um pouco pra gente dessa caminhada até chegar a vocês. Porque eu acho que a gente tem que dar nome a quem veio antes da gente. E dizer também que ele é filho da dona Rosilda. Parabéns pelo filho, dona Rosilda, porque assim, os nossos meninos precisam desde cedo realmente arregaçar as mangas e mostrar para que veio. Então, eu tô com 29, mas a minha comunidade, ela tem mais ou menos cerca de uns 60 anos. 60, 70, os primeiros moradores. Talvez um pouquinho mais, eu não sei dizer especificamente, porque eu não sei até hoje quem foi o primeiro, mas foram alguns. Certo. Conheço alguns deles. Agora, em questão do projeto, dentro da nossa região, a Várzea sempre foi um espaço de disciplina, de aprendizado. Praticamente, o projeto é fundado através da Várzea, junto com o José Nilson, que a gente chama de Negodé, dentro da comunidade. Ele mora lá há 50 anos. E ele também é do futebol, é um pioneiro de dentro da comunidade e da Várzea. E algumas gerações da época dele, igual o seu Quilão, por exemplo, que é o meu vizinho, ele já fazia algumas ações, fazia algumas gincanas, atividades, brincadeiras na rua. E isso foi passando de geração em geração. O próprio Nego Dé fez parte de algumas atividades. Era corrida. Na época, a comunidade era de lama, eles corriam no meio da lama mesmo. E para além do futebol, né? O que foi sempre mais forte foi especificamente futebol. E passaram-se alguns anos, e aí chegou a geração que é do Delay, que é o presidente da agremiação, de uma das agremiações que representa a nossa comunidade, que é o ADC Milianos. Eu fui diretor durante 10 anos, eram mais jovens, e pude aprender com ele e com os demais diretores, com a Várzea em si, a questão de dar continuidade nas questões sociais. Ele atuou e continua atuando fortemente através do Instituto Ação Geral, que é de outro atuante, que é o professor Luizinho, que é um mestre para mim também. E através das gerações deles para cá, isso foi virando um ato de luta mesmo pela comunidade, pelas crianças, pelo avanço social e intelectual. E chegou mais ou menos a minha geração, e aí eu, junto com o Nego Dé, como eu falei, a gente dialogamos e demos o início do projeto Viva Amor. Tá. O projeto, ele consiste do que exatamente? Quais são as coisas que vocês fazem
no projeto, tá? Vocês doam alimento, vocês levam a criançada para estudar, vocês fazem gincana. O que é que consiste o Viva Morro? Inicialmente, e o foco, na verdade, inicialmente o foco são os eventos sociais da Páscoa, do Dia das Crianças e do Natal. A princípio, 2018, 2019 foi isso. Porém, chegou 2020, veio a pandemia e nós, arduamente, fomos para a rua. Inclusive, o Nego Dé nem tanto, ele se preservou mais, com razão, mas eu, o Delei e o professor Luizinho, nós atuamos arduamente na rua, conseguimos atender uma faixa etária de repente, não sei, não lembro direito, mas mais de 5 mil famílias só na nossa comunidade. Eles têm um projeto, também tem uma atuação também no Taboão da Serra. Lá eles atenderam bem mais famílias através... Qual é o projeto do Taboão? Desculpa. Do professor Luizinho, o Instituto Ação Geral. Ele atua na nossa região e atua lá também, juntamente com o Delei. E através de outras organizações também, que foi a CUFA, o Delei conseguiu ser representante da CUFA, Jardim Rosana, e juntamente com o Luizinho, que representou uma ocupação ao qual, na onde está introduzido o Instituto Ação Geral. E na pandemia veio a questão do assistencialismo nessa parte de produto de higiene, os alimentos, até fralda eu consegui uma parceria através de um projeto chamado Seja o Milagre, da Viviane. Um abraço para a Vivi, uma grande amiga minha. E conseguimos doar fralda para gestantes, recém-nascidos, e a questão da alimentação. Essa parte, ela foi um foco durante a pandemia. Antes, nós fizemos algumas doações específicas para algumas famílias bem carentes mesmo, geralmente mães solos, a gente prioriza as mães solos, é um critério da nossa parte, mas focar mesmo assim na questão da alimentação foi só na pandemia mesmo. Tá. E pós-pandemia, como ficou? Porque, assim, a gente sabe que essas pessoas com vulnerabilidade, com renda baixa, não é que eles ficam apegados a isso, mas se na pandemia vocês conseguiram fazer essa doação, como vocês conseguiram, pós-pandemia, fazer o desmame? Porque o foco, pelo que eu entendi, o foco da Viva Morro não é só doar alimentos. Vocês fizeram essa linha de frente na pandemia porque era necessário, tá? E pós-pandemia, como que essas pessoas estão se virando sem contar efetivamente com essa doação do Viva Morro? Bom, eu acho que para grande parte da população, pelo menos da nossa região, quando chegou o fim da pandemia, as coisas foram se ajeitando para cada um da sua maneira e, principalmente, cada um foi... Como que eu posso dizer? Digamos que todo mundo se ajeitou, não ficou dependente... Os trabalhos voltaram ao normal, né? Os trabalhos, as áreas trabalhistas de cada um voltaram ao normal e cada um foi para sua área de trabalho. Uma vez ou outra ainda, quando aparece doações... As doações realmente foram cortadas. Uma vez ou outra ainda, quando aparece, a gente direciona para alguma família ou outra, mas realmente reduziu, porque após a pandemia, digamos assim, o mundo voltou ao normal, entre aspas, e cada um foi se ajeitando na sua área de trabalho e indo atrás do pão de cada dia, através da luta mesmo, do trabalho de cada um. As ações continuam... As nossas ações específicas continuam normais, de lá para cá. Então, as ações de vocês ainda são Dia das Crianças, Páscoa e fim de ano, ou tem mais alguma nesse decorrer? Porque o ano é longo. No decorrer no decorrer de 2022, nós idealizamos um sarau, que era o Sarau Viva Morro, bem no centro da nossa comunidade, na sede da agremiação, do ADC Milianos. E o trabalho foi para tentar fomentar mesmo a cultura de forma efetiva, principalmente nas crianças. Iam mais as crianças para ler, eu colocava mais as crianças para ler. Chamava, buscava até de casa em casa. E também teve a articulação da biblioteca no transito de 2021,
para 2022. Em meados de 2021, nós idealizamos uma biblioteca comunitária, que inclusive era na casa da mãe do Delei, na onde ele cedeu o espaço, conversou com ela. Hoje o espaço está no Instituto Ação Geral, mas era na nossa comunidade, o Instituto Ação Geral é na comunidade do lado, que é o Jardim Mitsutani. E idealizamos a biblioteca comunitária a princípio, as aulas não tinham voltado ao normal ainda, e eu ia de casa em casa buscar, geralmente, cerca de 15 crianças, para a gente praticar uma leitura, ler um pouco de gibi, praticar um pouquinho de arte, de desenhar. Ficava com as crianças cerca de 1 hora e meia no máximo. Tomava um café uma vez ou outra, uma vez por semana. E o sarau, fora a questão do assistencialismo com as alimentações, e fora os eventos sociais, foram essas duas atividades. Hoje em dia, porque isso aí foi 2022, hoje você continua com essa busca efetiva pela cultura, trazendo a criançada para ler, para brincar. Como que está isso hoje? Então, o sarau, nós acabamos, né, eu e o coletivo, a gente cessou ele devido à minha falta de tempo pela questão da faculdade, porque a faculdade demanda muito tempo, então eu priorizei a questão da faculdade para depois retornar e dar continuidade com a questão do sarau. Eu não pensei em parar de vez, eu só dei um tempo, porque eu priorizei a questão da faculdade. Não só por mim, mas até pela questão das crianças que andam comigo, que, modéstia à parte, que andam assim cotidianamente, nos finais de semana, né, na verdade, é cerca de 20, assim, que eu fico lá na rua conversando, brincando, trocando ideia, tomo um refrigerante. Mas, em geral, por nome e sobrenome, eu devo saber umas 100 crianças. E eles também passam por mim, dá bom dia, boa tarde. Eu friso muito nessa questão de uns anos para cá. E eu nem preciso falar mais, uma grande maioria das crianças passa por mim, já me abraça. Eu foco muito na questão do abraço também, para praticar uma efetividade positiva, porque, infelizmente, não tem efetividade só positiva, tem efetividade negativa também. E é isso, eu priorizei a questão da faculdade. A biblioteca também eu tive que parar um pouco, mas ela continua no Instituto Ação Geral. E daqui 2 anos, quando eu terminar a faculdade, vou retomar todas essas duas atividades, eu acho que com mais força ainda. Foi entre aspas, um passo para trás para poder dar 2 para frente. Eu calculei isso. Wesley, Vitório, para mim entender direitinho, porque eu fiquei aí numa pausa. O projeto, ele está andando ou ele cessou por esses 2 anos? O que está realmente acontecendo? Você faz alguma ação de final de semana, você fica com a criançada, ou você deu um tempo, como você acabou de dizer, deu um passo para trás para alcançar lá na frente uma melhor estrutura vindo de você primeiro? Eu quero entender exatamente isso. Porque você não tinha uma segunda pessoa que pudesse estar ali com você para que não tivesse esse passo atrás? A gente até tentou, só que infelizmente, devido a escolhas particulares de cada um e a redução de tempo de cada um, pela questão de trabalho e estudo também dos demais, a gente optou por cessar só o sarau e a biblioteca. As ações sociais de Dia das Crianças, de Natal e de Páscoa acontecem normalmente. Inclusive, eu vou fazer um agradecimento para a Vitória, que através dela conseguimos 220 ovos de Páscoa agora na Páscoa. Então, obrigado, Vitória. Obrigado a todos da Cacau Show que fez essa doação. E, infelizmente, a gente tem o coletivo. Só que, mesmo tendo coletivo, por detrás do coletivo, cada um tem o seu individual particular, certo? Então, principalmente, e o que acontece? Eu fiquei sem trabalhar durante 3 anos, que foi do meio de 2019 até o meio de 2022, se eu não me engano. E em 2022 eu trabalhei numa escola e ainda dava tempo de dar continuidade nessas ações específicas
do sarau e da biblioteca. Só que em 2023, eu, obviamente, tenho que continuar trabalhando e tive que começar a faculdade. E as demais pessoas, os demais amigos que fazem parte do coletivo, também cada um optar por, digamos assim, esperar a minha volta. E sem falar que teve um que foi embora, o outro entrou para a igreja, que é o professor Bruno. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Bruno, professor de geografia formado na USP, meu amigo, estudou comigo no ensino médio em 2014. Quero agradecer ele, quero agradecer o Robson também, que se não me engano foi para Manaus. E essas duas atividades estavam sendo conduzidas mais por nós três. Então um entrou para a igreja e aí meio que preferiu escolher e optar mesmo pelo caminho da igreja, com todo respeito, e dar o trabalho dele de professor, e o Robson acabou indo embora. O professor Luizinho e o Delei já têm as atividades próprias deles, os projetos que eles conduzem, entende? Entendo. Então, você só volta a fazer tudo isso que você fez, tirando esses projetos que é o Páscoa, Dia das Crianças e final de ano, só daqui 2 anos, quando você acabar a faculdade. Exatamente. E essas ações, por mais que sejam só três ações por ano, mesmo assim ainda demanda muito tempo e muito cansaço, não só físico, mas principalmente psicológico, porque às vezes acaba até deprimindo. Eu fico um pouco em depressão de uma vez ou outra, porque eu tenho que pensar na minha sobrevivência, no meu trabalho, aí eu tenho o meu estudo, aí tem a família, aí tem o projeto. Então, muitas vezes eu me encontro assim, meio que, entre aspas, numa linha de tiro e muita carga para carregar. Então, é pesado, é difícil, principalmente pela questão da faculdade. Tem que ler muito, tem que ficar muito com a cara no computador também, que hoje em dia está sendo muito EAD. Tem as aulas presenciais, mas também muito EAD. E, por exemplo, na festa de 2023, eu desenvolvi uma coisa que eu não tinha, que era a crise de ansiedade. Eu sempre fui ansioso, mas ter crise eu nunca tive. E por que eu tive? Porque acumulou o trabalho, a minha vida pessoal em questão familiar, a faculdade e o projeto. Então, juntou tudo, eu acabei ficando, entre aspas, doente. Tive que tomar calmante, etc. Ainda estou tomando, de vez em quando. Entenda bem, eu não estou aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para bater papo mesmo, para você falar um pouco da sua vida e da sua experiência com o projeto. Mas você não acha que você precisava um pouco antes de tudo isso ter uma estrutura? Porque é assim, se você acaba juntando tudo, porque a vida da gente é exatamente isso, a gente não consegue trilhar uma coisa só, a gente tem que assoviar e chupar cana. Mas para você chegar ao ponto de desenvolver essa crise de ansiedade, não era um pouco falta de estrutura pessoal? Você mesmo está preparado um pouco mais? Porque toda vez que a gente começa com algum projeto, com alguma coisa diferente, a gente sabe que sim, que vai tomar o nosso tempo, que vai dar dor de cabeça pra gente, entendeu? Só que assim, você assumiu aquilo. Mas também, em contrapartida, não é legal saber que por causa de um projeto e vida pessoal e estudo, você desenvolva qualquer tipo de problema de saúde. Eu concordo e escuto isso também. Escutei isso da minha professora de ciências essa semana, que teve um trabalho na faculdade de prático. Ela me falou isso, e até meus amigos, minha família, escuto isso constantemente. Só que o que acontece? Tem uma questão da minha história pessoal. Até o ano de 2020, eu não pretendia estudar, porque eu não tinha essa perspectiva. Como que eu posso dizer? A minha perspectiva não era de... o primeiro livro que eu li na minha vida foi em 2020. Oi? O primeiro livro que eu li na minha vida inteiro foi em 2020. Parabéns! Foi em 2020, porque até então, antes de andar com o professor Luizinho, com o Delei, nessas atividades do assistencialismo em questão de alimentação, eu não tinha perspectiva de estudo. Minha perspectiva era arrumar um trabalho
normal e seguir a minha vida normal e fazendo essas pequenas ações. A partir de 2020, quando eu fiquei impressionado com como o professor Luizinho e o Delei conseguiam conduzir as ações, eu fiquei curioso para entender como que eles conseguiam ter o diálogo que eles tinham com a população, com as mães, principalmente as mães. Mães muito nervosas, eles conseguiam acalmar através do diálogo. E o professor Luizinho Delei falou, você tem que começar a ler então. E aí eu tinha ganhado um livro do meu amigo professor Giba, quero mandar um abraço pro professor Giba, meu amigo, como se fosse da minha família, eu amo ele de verdade. E em 2016, na Cooperife, eu ganhei um livro do Sérgio Vaz, Flores de Alvenaria, quero mandar um abraço pro mestre Sérgio Vaz, sou grato a ele por tudo. Eu ganhei esse livro, só que eu deixei ele guardado, e em 2020 era o único livro que eu tinha, então eu li. Esse livro, eu já falei isso na Cooperifa, esse livro foi como se o Sérgio Vaz tivesse saído de dentro da gaveta, dado um tapa e falado, ó, pega esse livro aí, procura se informar um pouco, porque o livro dele, digamos assim, conseguiu dialogar bem comigo. Então, a partir daí, eu comecei a ler outros livros, e aí eu entendi, aí eu comecei a mudar a linha de raciocínio, comecei a mudar a percepção filosófica, social da sociedade, das minhas questões particulares também, das mães, das crianças. E aí eu comecei a mudar também o próprio jeito de ser mesmo, na questão de personalidade mesmo. Então a leitura foi efetiva e aí foi na onde eu entendi. Eu falei, para a minha transformação e para a transformação das pessoas que estão ao meu redor, ou seja, a minha comunidade, vai ser através da educação. Aí em 2020 que eu decidi começar a estudar, só que como eu estava sem trabalhar, não conseguia pagar a faculdade, e aí em 2023 eu entrei na faculdade. E até esse período, os projetos, eles estavam sendo realizados essas ações. Inclusive o sarau e a biblioteca. E aí eu, justamente para não parar com tudo de vez e parar só a biblioteca e o sarau, eu resolvi dar continuidade nessa questão das ações mesmo sem essa estrutura, porque até 2020 o meu negócio era só trabalhar e ficar em casa, ficar na rua, batendo papo. Não tinha perspectiva de futuro, entende? É muito de uma questão histórica, não só minha, mas de vários amigos meus também. Tem amigo meu que, quando eu comecei a ler, eu comecei a mudar um pouco a linha de raciocínio, comecei a falar de certos assuntos, comecei a falar do Malcolm X, e alguns amigos meus falaram que eu tava louco. Falou, você ficou louco. Que eu comecei a ler muito, comecei a andar com o livro embaixo do braço. Nesse período, 2020 e 2021. Agora eu tô lendo só as questões da faculdade. Inclusive, vou procurar uma biblioteca daqui a pouco para pegar a Pedagogia do Oprimido, que eu preciso ler esse livro. E aí foi isso. Uma coisa foi atrelando a outra, entende? E eu não queria deixar o projeto parar de vez nessa questão das ações, porque eu já tinha me dedicado muito nele. Não só eu, mas as pessoas que andam comigo também. O próprio Nego Dé e toda a rede de apoio que nós temos. Tá, então, agora não é uma pergunta, é uma sugestão. Tá? Me permita. Com certeza. Como você está vendo esse lado da educação de uma forma diferente, e isso vai ser bom para a sua comunidade, para o seu projeto? Então, aproveita também esse tempo que o sarau e a biblioteca não está fazendo parte do projeto e vem para você mesmo, se reestruture você, sabe? Começa a escrever, a desenhar as ações que você tem para fazer daqui para frente, para que você, quando acabar a faculdade, você esteja completo para ser realmente essa pessoa que a sua população, a sua comunidade precisa, mas prisando também a sua saúde, o seu bem-estar. Entendeu? Porque, assim, quanto mais você estuda, mais você vai querer estudar, mais você vai precisar para dar resposta para essa sua comunidade, mas também não pode fundir a cuca. Com certeza. Entendeu? Porque, assim, as pessoas, elas não querem saber como você está.
Elas querem saber da ajuda que você pode dar. Sem Tá dúvida. certo? E a gente não consegue ajudar ninguém se a gente não se ajudar em primeiro lugar. Você tem que ser o seu carro-chefe, entendeu? Tá bem em todos os setores da sua vida, entre aspas, né? Porque de dinheiro a gente nunca tá bem, a gente tá sempre precisando. Com Mas certeza. assim, você tem que estar físico e emocionalmente preparado para as demandas, porque não é fácil você ter um projeto, não é fácil você se colocar à frente de pessoas que precisam. Porque as pessoas, quando precisam de algo, ela pensa que você tem a varinha de condão. Elas vão realmente para cima de você, elas vão realmente te pedir e elas querem resposta. E o que eu estou entendendo também é que, assim, você me desculpa, eu estou sendo super sincera com você. É tipo, você caiu de gaiato num navio, porque, assim, os seus amigos que você listou agora há pouco, eles já têm os projetos deles. E você começou a ver tudo aquilo e acabou entrando, mas eu acho que até eles mesmos deveriam falar assim, ô, jovem, pera um pouquinho, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho, deixa eu te passar a caminhada mesmo de como é estar à frente de um projeto, entendeu? Para que você não tivesse esses problemas que você teve. Então, é fácil quando a gente tem alguém que fala para você, calma, eu gosto do que você está querendo fazer, mas se é novinho também, senta aqui e vamos te explicar. Porque, na realidade, o projeto deles continua. E continua a toda prova, entendeu? Você tem que parar algumas coisas do seu, primeiro, por causa da sua escola, depois, porque você não está legal, digamos assim, para dar continuidade em tudo isso, porque eu, particularmente, eu penso que se você está estruturado físico e psicologicamente, a faculdade não te impediria de estar fazendo mais algumas ações, entendeu? Você ia conseguir dividir o seu tempo entre faculdade, assim, você não ia ter tempo para quase nada, mas você ia conseguir dividir o seu tempo entre a faculdade, os projetos que são esses 3 que são listados, mais o sarau, mais a biblioteca, porque assim, quando a gente quer, quando a gente tem estrutura, a gente abraça o mundo com as pernas, entendeu? Por outro lado, eu te dou parabéns que você conseguiu dar uma paradinha, dar uma pensada e se apegar no que era melhor nesse momento. Mas é foda, cara, porque assim, eu tenho um projeto, ele não tá ainda a todo vapor, justamente por causa disso, porque eu não quero começar e ter que parar por algo, tá? Eu penso que quando a gente começa algo para nossa comunidade, a gente tem que ir, meter os pés, meter a cara e ir com tudo, entendeu? Te parabenizo, porque hoje em dia são poucos os garotos, vou te chamar de garoto porque você tem idade para ser o meu garoto, assim, são poucos os garotos que têm essa preocupação de trazer para si responsabilidade que não são suas, tá? Então, nesse quesito, você está de parabéns. Por outro lado, talvez um pouco mais de preparo para ter segurado essa onda. Porque, assim, você tinha que ter, você, o diretor, tinha que ter uma segunda pessoa para quando você tivesse que se ausentar por qualquer coisa, a outra pessoa fala, vai lá estudar, neguinho, vai lá estudar que tá tudo aqui no meu colo. Entendeu? Porque todo mundo acha lindo, mas ninguém quer comer a sua bola, não. Exatamente. Entendeu? Ah, não, mas para mim não dá porque, eu tenho escola, eu tenho mulher, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou viajar. E na hora que tá tudo muito bem, obrigado, todo mundo vem com você. Todo mundo é o seu melhor amigo, todo mundo é o seu parceiro. Não, parceiro, conta comigo, mas conta comigo quando a coisa tá estruturada, conta comigo quando a coisa tá legal. Entendeu? Então, aproveita esse tempo que falta para você encerrar a sua faculdade e pensa nisso. Dentro dessas frases suas, eu entendi essa questão de ter começado com a estrutura e ter parado um pouco para pensar mais em mim. E continuar pela comunidade, continuar com tudo. De certa forma, eu dividi. Em vez de ser um projeto com 5 questões,
Eu tirei 2 e continuei com 3, justamente por pensar no meu avanço pessoal, que é a questão da faculdade. Uhum. E decidi parar com essas 2, como eu falei, provisoriamente, e continuei só com os 3 eventos das datas específicas, as datas festivas específicas, justamente porque, como você falou, de quando a gente está fazendo alguma coisa pela comunidade, a gente ir com o máximo que a gente puder. Essa parte das datas festivas, elas continuam a todo vapor. Inclusive, quero deixar um agradecimento a todas as pessoas, todos os moradores da comunidade, todos os meus amigos da escola, do ensino médio, da época do ensino médio. Agradecer a todos os comerciantes locais que ajudam e fortalecem para a gente poder realizar esses eventos que vêm sendo realizados através do nosso projeto. Um agradecimento a todos. Eu costumo dizer que eu sou só o articulador, mas as ações só são realizadas mesmo graças a cada um de vocês que fazem suas doações, contribuições e voluntários, enfim, de ponta a ponta. Deixar minha gratidão a todos. E a questão sobre, como você mesmo falou, cair de gaiato, novamente eu digo que está muito atrelado à minha questão particular. Uhum. Porque que acontece? A partir do momento que eu estava um pouco à mercê da marginalidade, e eu comecei a andar com pessoas mais velhas do que eu através do futebol, que me acolheram, eu entendi a união, como que eu posso dizer? Eu comecei a ter uma afeição pela questão de ver todos eles sempre unidos e fazendo esse tipo de evento. Os diretores mais antigos da Várzea, do ADC Milianos, que faziam isso, alguns ainda continuam fazendo, mas na minha época eu estava com 14 anos, se eu não me engano, e justamente nesse período eu estava andando muito na rua, tinha começado a trabalhar de 13 para 14, a minha mãe precisava trabalhar. Então eu ficava bem, digamos assim, solitário. Solitário no sentido que eu digo, porque o pessoal da minha idade, naquela época, uma parte ainda estava na rua jogando bola e outra parte estava querendo ficar em lan house, na época de Orkut, época de ficar jogando videogame, mexendo no computador, Orkut, essas coisas, esqueci o nome do outro. E aí eu acabei ficando um pouco mais solitário na rua. Então eu me aproximei. Quando eu estava prestes a ir para a marginalidade, eu comecei a andar com essa rapaziada do futebol. Só que a partir do momento que eu estava num lugar de solidão, lá na esquina da solidão, e eu passei a ser enxergue, eles passaram a me enxergar, eu me senti acolhido e passei a admirar muitos deles, a grande maioria. Então, naquela época eu olhava e falava, um dia eu quero ser igual a esses caras. Porque na nossa época, da minha adolescência, eu já estava analisando, eu já observava de longe, tinha uma outra concepção completamente diferente, mas eu já olhava de longe que eles tinham um respeito e admiração. E muitas vezes, para nós, que é criado lá na solidão, o respeito e a admiração significa muito. Tem um significado imenso. Quando você está lá sozinho, invisível, ninguém está te vendo. Então, a partir do momento que eu pude entender que eu estava sendo acolhido, a partir do acolhimento que eu tive, veio a admiração. E aí eu olhava para eles e falava, um dia eu quero ser igual a esses caras. Então, aí quando foi em 2018, eu já tinha um breve conhecimento da minha região e tava andando muito com o Nego Dé, que é praticamente um pai também. Eu tive a ideia, eu falei, vamos começar a fazer as festas. Só que a princípio era só pro lazer da comunidade, ainda é pro lazer da comunidade, das crianças. Só que, como eu falei aqui, de 2018 para cá, e a partir do momento que eu comecei a ler também, já envolveu várias outras questões, que aí deveria realmente, concordo totalmente, a questão da estrutura. Agora, por um outro lado, apesar do cansaço psicológico, de ter que tomar um calmante ou outro, eu acho que foi efetivo em certos pontos,
Não, Porque... totalmente efetivo, velho. Totalmente, porque assim, independentemente de como você começou, tá? E assim, até me desculpa quando eu digo assim que você caiu de gaiato, espero que você tenha entendido como. Não, com certeza. Faltou a estrutura para você estar lá, mas você está. E agora eu vou te cortar um pouquinho, porque a gente vai entrar num assunto que você me deu abertura. E a gente também precisa falar nisso. Geralmente, nas nossas comunidades, a gente tá lado a lado com as drogas. Isso é fato, né? E a gente também sabe que ou você tem alguém para você se inspirar, ou você vai ser um aviãozinho, a princípio, até chegar o dono da boca. Se um dia chegar o dono da boca. Com certeza. Entendeu? Então, eu quero que você me passe essa visão de como é estar num projeto, numa comunidade, sabendo que tem esse lado também das drogas. Você permeou ali o caminho, mas conseguiu sair. E como você, como uma pessoa que tem um projeto, consegue conversar com essas crianças para que evite esse caminho. Porque, assim, o primeiro passo. O primeiro passo, a criançada vê como uma coisa gostosa, porque o pessoal vai lá, ajuda num dinheiro, dá um doce, e é aí que mora o perigo, porque você acostuma a ter aquilo e, de repentemente, quando você pensa que não, brucutu, você já está envolvido. Então, como você, um líder comunitário, uma pessoa que tem um projeto, também consegue ver isso e como você consegue falar com essas crianças, como você consegue ficar atento se o seu amiguinho que senta ali na calçada com você está tendo um comportamento diferenciado a ponto de você falar, meu, preciso ficar mais esperto. Bom, esse assunto é delicado. Super, super. Porque E assim, sinta-se à vontade de falar. Agora, se disser também, não quero falar, eu respeito. não, eu vou falar. É Entendeu? necessário eu falar. Não precisa dar nome de ninguém, porque a gente não está aqui para dar nome, a gente não está aqui para apontar. Eu acho que assim, a partir do momento que a gente sentou aqui para conversar, a gente tem que conversar de tudo, porque assim, na minha comunidade tem, não é na sua que não vai ter. E é assim, se fosse só um problema das nossas comunidades, maravilha, mas o grande centro também. Então, toda vez que a gente está conversando com uma pessoa que passou por isso, passou o pezinho lá por isso, e convive com pessoas que têm facilidade de, infelizmente, se perder, a gente precisa dar a palavra. Com certeza. Bom, como não só morador, mas o diretor do projeto, como um diretor do projeto e articulador dos eventos sociais, ver alguns adolescentes morrendo precocemente através das drogas é um pouco deprimente. Deprime mesmo, dependendo da sensibilidade da pessoa. E eu tenho uma sensibilidade muito alta em relação a isso. Porque no decorrer desses anos, eu moro no mesmo lugar, a idade que eu moro no mesmo lugar, na mesma rua. Você já viu, foi coisa. Exatamente. Teve amigo que um dia tava... Rosana? Próximo a Rosana, Valquíria. Jardim Rosana também, tá tudo atrelado. Um amigo, um dia a gente tá numa segunda-feira a gente tá indo pra escola junto e no sábado... De sábado para domingo, no domingo de manhã, você receber a notícia que ele faleceu no meio da viela, por causa de lança-perfume. Então, e isso não foi uma vez, não foi duas, foram dezenas. Você tá na sua rua e daqui a pouco você chega na notícia, você deu uma volta com um menino de moto que tem 14 anos, num final de semana. No outro final de semana, chega a notícia que ele tomou um tiro da polícia porque estava roubando. É doloroso, é triste, e eu, particularmente, para tentar lidar com isso e até tentar reduzir, sendo difícil pra caramba, eu tento me aproximar o máximo que eu posso, nas ruas mesmo, e algumas vezes eu dei algumas palestras em algumas escolas para falar sobre não só o projeto, mas sobre a minha vivência particular também, justamente para ver se eles conseguem se identificar. Alguns conseguem, outros não. Tem uns que me mandam mensagem e falam, nossa, o que você falou
É exatamente o que está acontecendo comigo. Mas uma questão que é muito crítica, pelo menos dentro da minha comunidade, e como você falou, acho que acredito em todas, é a questão da desestrutura familiar. Então, infelizmente, apesar da comunidade parecer uma grande família, porque você anda no meio da rua, você vê as roupas íntimas das pessoas no meio da rua, estendido no varal, como se fosse todo mundo uma família. Mas eu acho que de tempos para cá, cada um tá ficando mais individualista. Antigamente, até na minha época, quando eu estava com uns 10 anos, e a vizinha ia brigar com a gente escutava, tinha que escutar. E era como se um de nós fosse filho de todos. Hoje em dia já não é assim. Hoje, a questão do individualismo e a desestrutura familiar de cada um faz com que não seja como se um fosse filho de todos. Há muitos pais e muitas mães que é só saber do seu próprio filho e eles não conseguem entender que o filho do próximo, isso é na minha percepção, tá? O filho do próximo poderia ser o filho dele. Então, às vezes, ele passa, vê o filho do vizinho largado no meio da rua, de repente, num frio de 17, 15 graus, e ele sem blusa de frio, ele não dá mais um conselho, fala, rapaz, sai daí, vai pôr uma blusa. Então, porque eu acredito que são várias questões. Tem a questão da desestrutura familiar, tem a questão da falta de auxílio governamental mesmo, e o meio que a gente vive mesmo, a nossa própria sociedade, a nossa própria consciência, que vem ficando individualista. Então, eu acho que é uma conjuntura de fatores que muitas vezes faz com que as crianças fiquem mais à mercê, entende? E aí é como eu falei, sua mãe trabalha o dia inteiro, você não tem muito em quem se espelhar ali de forma positiva, você vai pra rua, lá na rua talvez você vai encontrar a rapaziada que eu encontrei, ou talvez você vai encontrar a viela dos tristes lá, que tá lá traficando, e aí por lá você vai querer ficar. Devido a essa questão hoje dos adolescentes tá focando muito, 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 muito em questão de moto, e nem todos conseguem ter a paciência e não tem a estrutura familiar e o diálogo para ter paciência e trabalhar para comprar uma moto, eles preferem permear pelo caminho do tráfico, do assalto. E é como você falou, muitas vezes não conseguem avançar através desse caminho, a grande maioria. Como eu falei alguns minutos atrás, para nós, a educação é a melhor ferramenta de transformação e emancipação intelectual e social. Não adianta querer pegar atalhos, principalmente pelo lado errado, uma hora não vai dar certo, não vai bater. As contas não vai bater, entende? Mas eu acho que é toda essa conjuntura de questões que muitas vezes acaba fazendo com que muitos jovens não cheguem mais aos 20. E o foco que eu quero dizer também é muito por causa dessa questão de ostentar. Preciso ter uma moto, porque eu preciso me amostrar. E às vezes também é um menino que ele tá lá na esquina da solidão e ele quer ser alguma coisa, ele quer ter o respeito e ele quer a admiração, da mesma forma que eu queria ter. Só que na visão dele, muitas vezes, eu tô falando isso porque eu converso com diversos adolescentes, e na visão dele, ele vai ter respeito e admiração a partir do momento que ele se põe num lugar de pegar uma moto e ficar dando grau na rua dele, para chamar atenção, ou para ficar dando fuga na polícia. Aí depois ele vai chegar lá na esquina e vai falar, você viu? Eu dei fuga na polícia, tô sendo visto. Às vezes os adolescentes querem só se enxergue. Aí a questão é qual o ambiente que ele está frequentando e qual que vai ser a opção dele, se ele vai ter a humildade e a sabedoria de ouvir os mais velhos, ou se ele vai se juntar com outros meninos que estão lá na esquina da revolta, da solidão, e vai se juntar com eles e vai tentar alguma coisa errada. Talvez não vai voltar. Essa é a verdade. Porque, Vitorino, o papo aqui é direto e reto. A maioria da molecada de hoje, desculpa a expressão, eles querem ser fodão. Eles querem ter uma boa moto, querem ter um celular bacana, quer impressionar as meninas, entendeu? Só que a gente sabe o caminho que vai dar isso, né? Dificilmente quem tem essa mentalidade de que, eu sou o pá,
dificilmente ele vai estar numa faculdade que nem você. Então, você é uma exceção à regra. Entendeu? Você começou a permear o caminho da solidão, mas você também viu esse pessoal dos projetos e pulou pro lado de cá. Entendeu? E nas comunidades, que geralmente a maioria são filhos de mãe solo, os pais não estão nem aí, entendeu? Vai lá, faz o filho e some no mundo. Essa mãe solo tem vários filhos, que também sem estrutura nenhuma. Aí chega o pessoal que ganha no fácil, né? Eu digo assim para diferenciar da gente que tem que ralar muito. E abraça essa criança, né? Porque hoje em dia, isso não é só de hoje em dia, é isso de outrora, mas hoje em dia tá mais propenso o pessoal do tráfico te abraçar do que você ser abraçado por qualquer um outro. Porque é como você disse, antigamente o filho do vizinho era meu filho. Hoje em dia, o filho do vizinho é simplesmente o filho do vizinho. Se eu ver ele fazendo qualquer coisa errada, eu não vou falar nada, porque a princípio também da história. Eu posso falar alguma coisa e ele se virar contra mim. Isso acontece muito. Bastante. Entendeu? Você não é minha mãe, vai pra tomar café. Entendeu? Então, a gente também acaba ficando numa situação de que, como eu vou dar uma palavra para aquela criança, se a hora que eu passar na viela, eu posso ser a próxima vítima. Então, é uma coisa bem triste. Né? Com certeza. Bem triste, porque a gente não queria que o mundo estivesse caminhando para isso. A gente queria políticas públicas, realmente, para com que fizesse essa criançada realmente ter amparo, e isso a gente sabe que não tem. Eu falo sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Na nossa comunidade, nas comunidades, infelizmente, a política... Pode pegar. Pode pegar. Nas nossas comunidades, infelizmente, a política entra... Só um minutinho. Nas nossas comunidades... Corta um pouquinho a uma aí. Não, vai de boa, vai de boa. Nas nossas comunidades, a política entra em época de eleição, entendeu? Em época de eleição, a gente tem tudo que é político batendo nas nossas portas. A gente tem tudo que é gente dizendo, não, conte comigo. Conte comigo porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que a gente tá careca de saber, né, gente? Que é só eleição. Acabou. E aí eu digo... Como é que a gente vai conseguir tirar os nossos meninos disso? Porque droga é uma droga, mas dá dinheiro, tá? Eu tenho meninos, homens, aliás, não é meninos não, eu tenho homens próximo a mim, próximo ao meu filho, próximo à minha família. Homem já que você fala, esse nunca vai entrar. E entra. Entra porque tá faltando tudo. Alimento tá caro, a gente não está encontrando trabalho. E aí? Fica como? Porque a gente não pode só na política, só em época de eleição, ter alguém que passe a mão na cabeça. Eu tenho certeza absoluta, Vitorino, que quando chega a época de eleição, você consegue mais coisas com facilidade para o seu projeto. Porque as pessoas vão lá, ficam sabendo que você tem um projeto. O que você precisa? Entendeu? Mas acabou. E a gente não vive disso, a gente não vive só de época de eleição. Com certeza. Né? Então, é super complicado e, nesse sentido, eu retiro tudo que eu disse a seu respeito. Você foi lá, abraçou uma causa para sair também lá do pedaço lá da solidão. Você saiu e não quer que os seus também entrem nisso, tá? Mas, por outro lado, você começou a ter problema de saúde, e isso não é legal. Eu acho que o legal é você abraçar a causa e estar bem, que é o que eu quero que aconteça com você daqui para frente. Eu também, com certeza. Mas eu ia falar uma coisa que essa questão de começar a lidar com essa questão do projeto e da faculdade, da família, de tudo, vem me lapidando. Por mais que tenha os pontos negativos, vem me lapidando, porque muitas vezes eu acredito que não tem
nada melhor do que o próprio empirismo. Então, muita coisa que eu venho fazendo na prática, de verdade, vem sendo construtivo para mim em questão pessoal. Então, eu comecei a ter mais paciência com as coisas, comecei a analisar, estudar mais, ouvir mais de lá para cá, no decorrer desses últimos anos, de 2018 para cá. Comecei a dialogar mais. Então, tem seus pontos negativos, mas também vem tendo algo construtivo e, de certa forma, até em determinadas situações, até me blindando. Eu comecei, antigamente, em 2018, 2019, se alguém, por exemplo, me criticasse, eu ficava extremamente mal e para baixo. Hoje em dia, já não mais. Entende? Já é uma questão que eu me blindei. Porque isso já aconteceu tanto e agora não faz mais efeito. Entende? Entendo. Eu aprendi a lidar. Eu aprendi a lidar e contornar, filtrar e fazer igual o pastor Martin Luther King falou. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. A escuridão não pode expulsar a escuridão, só a luz pode fazer isso. Então, eu venho carregando essa filosofia do Martin e, como eu falei, apesar dessas questões negativas, toda essa conjuntura de carga tem um lado que é positivo em determinadas situações, entende? Isso vem me formando emocionalmente. A questão do emocional vem sendo lapidada. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou nesse assunto, que você está se lapidando. Vamos dar um nome fictício. Você tem lá o seu amiguinho João de 14, 15 anos, tá? Você está se lapidando. Aí o seu amiguinho João, ele colava com você sempre, tava lá para pegar o docinho dele nas festinhas, tava lá tentando ler um livro, só que assim, foi corrompido pelo sistema, tá? Amanhã você chega em casa e fica sabendo, deram uns tiros no João e o João tá morto na viela. Mesmo você estando se lapidando, você consegue ter o sangue frio de chegar e falar assim, poxa vida, não deu tempo de fazer mais muita coisa por esse menino. Você vai encontrar a mãe dele lá chorando, revoltada, e até se revoltando com você porque ela sabia que você andava dando conselho para ele. Como você acha que você vai conseguir realmente atuar? Você acha que você está realmente com a cabeça preparada realmente para trazer para o colo? Isso aconteceu. Isso aconteceu. E quando isso aconteceu, é a questão que eu falo do empirismo da prática. Quando isso aconteceu, eu fiquei 3 dias em casa. Eu não saí. Eu fiquei sem nem levantar da cama, nem banho eu tomei. Isso é verdade. Em 2022. Isso aconteceu. Ali eu não soube lidar. Porque antes dessa questão acontecer, um mês antes, meu pai tinha falecido também. Aí pronto, a estrutura foi no chão. Aí, apesar que a gente não foi criado junto, mas era meu pai e eu o amava com todo o coração. E era muito meu amigo também, a gente conversava bastante. Ele era um ótimo conselheiro. Sábio, né? Ele era um cara sábio. E aí eu não soube lidar. Talvez hoje em dia eu saiba lidar um pouco melhor. Psicologicamente e emocionalmente falando. Porque já aconteceu uma vez. Então é o que eu tô falando, essa questão da prática. Outras vezes que aconteceram, casos parecidos, não eram próximos, a gente tinha conhecimento, mas o que me afetou mais é que a gente estava muito junto constantemente e, enfim, eu peguei ele de madrugada, às vezes, na esquina e trouxe para andar comigo. Falei, não, vamos ali comigo tomar refrigerante. E a mãe ligava para ele e eu falava, não, tá aqui comigo. Ela tá com você, então tudo bem. Só que ele não estava roubando nem nada, nem traficando nem nada. Foi acidente de moto. Uhum. Preciso deixar isso bem claro. Foi acidente que ele estava na garupa de um rapaz e infelizmente o rapaz bateu a moto. Não, e a gente não tá aqui também nem criticando se tá roubando, se foi um acidente. A gente tá expondo
situações que acontecem nas nossas comunidades, né? certeza. Que é tão triste, Constantemente. isso, que é tão triste como você perder um para o tráfico, como você perder um por um acidente, entendeu? Então, fique despreocupado, sem a justificativa, porque aqui a gente não está julgando ninguém. Sim. Inclusive, o pessoal que é do bem, respeito todos vocês, ó, somos parceiraço, você na sua e eu na minha. A gente não quer atrapalhar, atrasar o lado de ninguém. É só realmente falando sobre o que acontece, sobre o que a gente precisa se preparar, entendeu? Porque isso vai, infelizmente, continuar acontecendo. Então, isso que eu ia falar. Então, eu acho que num caso desse, hoje em dia, talvez eu ia conseguir lidar um pouco melhor e talvez não ia me afetar tanto quanto já afetou. Porque a vida vai dando porrada na gente e a gente vai ficando mais duro, Ah, com certeza, super. não é? Então eu venho acreditando muito nisso. A vida vai te dando um monte de bicuda toda hora, um monte de soco na cara toda hora. Aí você vai ficando mais duro, você vai ficando mais firme. É tanto que de 15 anos pra cá, a minha sensibilidade continua alta, mas não tanto quanto antes. Correto? Então, talvez nessa questão que você perguntou, eu acho que eu lidaria um pouco melhor. Ia procurar acolher a família, porque isso também é da minha pessoa, tentar acolher. E principalmente filtrar e, de certa forma, dialogar com os próximos, que eram próximos do João, digamos assim, para eles entenderem e falar, ó, tá vendo? É isso aqui que aconteceu. Vai por onde? Vai escutar quem tá uns anos à sua frente ou vai querer teimar e fazer a mesma coisa? Então, o diálogo vai continuar da mesma forma e tentar acolher de forma positiva. Não, eu acho que assim, eu não acho nada, eu tenho certeza absoluta que você começou, precisou dar uma parada, mas você tem um futuro grande pela frente como o gestor de um projeto, tá? Porque, como você disse, que você já está se calejando e aprendendo a lidar com isso já é um grande passo. Tá? Então, eu tenho que dizer para você mais uma vez, parabéns, continue nessa caminhada, mas se brinde para que você não tenha os seus problemas de saúde, que você não tenha esse mal do corpo, né? Porque às vezes independe da gente, né? E isso não é legal. Eu quero daqui 2 anos estar novamente com você e falar, e aí, acabou a faculdade, preparadaço agora para dar continuidade no projeto como um todo e jogar para cima. Com certeza. Essa questão da ansiedade que eu tenho, acredito eu que não foi só por causa dos projetos, porque eu tenho esse negócio de ansiedade desde época, eu tinha 6 anos de idade, ia ter um passeio da escola, eu ficava sem dormir. Só dormia no outro dia quando chegava do passeio. É uma coisa que eu acho que eu puxei muito da minha mãe também. A minha mãe é bem ansiosa. E eu acho que acabou desenvolvendo mais devido a toda essa carga. Mas agora, como eu falei, a questão da prática de novo. Na festa do ano passado, por exemplo, a festa de Dia das Crianças é a maior festa que nós fazemos. No ano passado eu tinha mais ou menos umas 700 crianças Eu lá. quero ser convidada esse ano, tá? Opa, com certeza. Vai ser uma satisfação e um privilégio poder receber todos vocês. Eu não fiquei tão ansioso quanto em 2023. Porque em 2023, eu não fiquei com... No ano passado, eu não fiquei tão ansioso quanto em 2023, porque em 2023 foi a primeira vez que eu estava lidando com a questão da faculdade. Entendeu? Então, passou 2024, deu uma lapidada e diminuiu um pouco essa questão, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Em 2023 foi a primeira vez que eu tinha que lidar com o projeto, organizar a festa, fazer a questão, lidar com a questão da faculdade e as outras questões pessoais. E foi, como que eu posso dizer? Foi um boom ali. E em 2024, no ano passado, já não foi mais tão grande, porque eu já tinha passado pelo processo. Entende? Então, eu acredito muito nessa questão do processo do empirismo.
Certo. Agora vamos para um bate-bola. É tipo, pergunta e resposta. E sem pensar muito. Uma palavra que te define. Acolhimento. O que te irrita com facilidade? O que... Ingratidão. Um rolê que não pode faltar. O samba. Um perrengue que virou uma história boa. Uma facada pelas costas. É pretos no topo ou pretos no corre? Os dois. Bom, eu não vou fazer essa pergunta, funk, rap ou samba, porque você já respondeu. Na treta, você pacifica ou você bota fogo no parquinho? Eu tento pacificar. Eu tento. Ah, tenta, né? Mas não é sempre que consegue, né? Tem hora que a gente também bota um fogo no parquinho, porque às vezes é demais para nossa cabeça. Com certeza. Você já passou por um racismo disfarçado e como você conseguiu lidar com isso? Olha, uma vez uma pessoa... Foi mais um preconceito pela forma como eu estava vestido, que acontece Direto, diariamente. né? Direto isso. Diariamente isso acontece. Eu consegui lidar normal, assim, eu entendi, percebi, mas não foi uma coisa... É uma coisa que para mim já é natural. Então, A gente da ponte para cá, infelizmente, a gente acaba colocando numa rotina, coisa essa que a gente não deveria. não deveria né? naturalizar. Mas não foi uma coisa assim que agora já teve uma outra ocasião que eu fiquei um pouco chateado e aí eu reagi, só que não foi comigo, foi com pessoas que estavam comigo. Uma frase que te move. A que eu falei do Martin Luther King. Fala uma frase dele pra gente. A escuridão não pode expulsar a escuridão, só a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Você acredita que hoje a gente está vivendo pretos unidos ou cada um por si? Eu acho que cada um por si. Certeza absoluta. É um trampo do seu sonho, que você ainda quer. Coordenar uma escola. Realmente está de parabéns, porque assim você está no caminho, porque você está se formando, né? E tem aí uma imensidão pela frente para conseguir isso. É correr, correr e correr, né? Para realizar os seus sonhos. Eu quero que você ali deixe as suas redes sociais para que as pessoas te encontrem. Deixe também o endereço lá do projeto, caso você queira, para que todo mundo tenha acesso a você. Tá. Meu Instagram é vitorio.wesley. Para quem quiser entrar em contato, fazer alguma doação, ou até quiser ir conhecer a comunidade, conhecer as crianças. O Instagram do projeto é Projeto Vivo Morro. E o endereço é Rua Celurico de Bastos, 209, no Bar do Dé, que é Grande Mestre. E é isso. O número do celular também? O que você quiser passar, e é o seu. Número do telefone, celular 977 34 1880. E vou só enfatizar mais uma vez o meu agradecimento a todas as pessoas que já colaboraram ou vão colaborar com o nosso projeto. E agradecer todos os times de várzea que fazem parte desse projeto. Agradecer a todos os comerciais locais da nossa região e mais uma vez todos os amigos da época do ensino médio. E vou mandar um grande abraço para todos os ex-estudantes e estudantes da Escola Francisco de Paula e Santa Rosa de Lima. Eu tenho um grande respeito e admiração por essas duas escolas e pelas gestões atuais delas e as gestões antigas também. Um grande abraço a todos, Deus abençoe a vida de cada um. Vitório, assim, a gente está caminhando para o final. Eu tenho que dizer que, assim, na vida nem tudo é flores, mas às vezes os espinhos nos desperta para começar ou continuar. Então, que assim, que nem um espinho faça com que você baixe a bola, faça com que você desista dos seus sonhos, faça com que você desista do seu projeto. Fácil não é, mas é mais fácil você continuar de onde está, que você chega mais perto
do seu propósito do que desistir. Porque aí você vai olhar para trás um tempo, depois você vai falar assim, onde eu poderia estar? Mas não vai estar porque você desistiu. Então, assim, sempre para frente, engolindo sapos, enfim, tendo perrengues, tendo ansiedades, tendo aqueles momentos que não são tão favoráveis para a gente como pessoa, como gestor de um projeto, mas que você tenha força, fé na sua caminhada, tá certo? Certo. E eu só tenho que agradecer por você ter aceito o convite de vir bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, fico mais uma vez lisonjeado, honrado e muito agradecido. Vou só pontuar a questão do gênero musical, que eu sou do rap total, mandar um salve pro Realidade Urbana. Eu gosto de ir no samba, mas participei de 3 vídeos de rap nos últimos 3 anos. Um do Eduardo, que era do Facção Central, hoje é só Eduardo Tadeu. E agradecer o Luizinho por esse evento na minha vida, digamos assim, que foi forte. Só pontuar isso, agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a todos da equipe. E é isso, estou muito feliz e muito honrado. Agora você me deixou na saia justa, então eu vou fazer a pergunta. Funk, rap ou samba? Rap, sem dúvida. 100%. Tá bom, gente. Rap, sem dúvida. Né, como ele falou samba, eu quis crer, né? Mas assim, a gente respeita todas as vertentes. Então, que venha rap, que venha samba e que venha tudo. E o mais importante é que venha você aí, acompanhando a gente por aqui. Porque fácil não é. E como a gente sempre fala, o preto tá sempre no corre, porque da ponte para cá, tudo é mais difícil. Mas a gente nasceu com essa saga, com essa vontade de vencer. Então, você, nós temos que agradecer. Gratidão. E foi mais um episódio pro ar.